Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Sim, estamos no ar a partir de agora, 8 horas e 30 minutos agora. É o Giro Rio Preto que começa dando bom dia a você e também desejando uma ótima semana. Tamo no ar! O Giro Rio Preto fala de alimentação hoje, mas uma alimentação que faz girar o dinheiro na cidade. É que esse é um setor que cresce e tem muito empresário de olho gordo nessa fatia do mercado. Já do lado de quem consome, a gente vai falar da variação dos preços dos alimentos nos supermercados e feiras e também que é possível escapar dessas mudanças e economizar. A FAPEP completa 20 anos, mas pouca gente ainda conhece a fundo o trabalho da Fundação. O Giro Rio Preto fala um pouco das áreas que ela atua, não só na cidade, mas em todo o país. Nossa primeira reportagem fala sobre o vestibular da Unesp, que abre inscrições a partir de hoje. É só você ficar ligado, a gente vai contar tudo pra você. Tamo junto! Acho que o inverno foi embora de vez mesmo. Pelo menos é o que a gente sente. Vou falar um pouquinho daqui a pouco eu vou falar mais sobre o tempo. E, aliás, as temperaturas já estão, assim, quase a níveis de verão mesmo. Bom, mas vamos com o Giro Rio Preto, porque nós temos muita coisa para falar e coisa boa, porque, afinal de contas, nós estamos na melhor cidade do estado para se viver e a segunda melhor do país. Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Aqui em Rio Preto são oferecidas 460 vagas e a Letícia Greco explica como vai ser o processo de seleção. A Unesp está com as inscrições abertas para o vestibular 2017. A instituição oferece 7.365 vagas nos cursos das áreas de Humanidades, Ciências Biológicas e Ciências Exatas, espalhados em 24 campi da universidade no estado de São Paulo. Em Rio Preto, o campus que integra a Unesp é o IBILCE, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, que oferece 460 vagas para o próximo ano letivo. O coordenador da VUNESP em Rio Preto, Fernando Ferrari, comenta um pouco sobre os cursos que o IBILCE oferece. Aqui em Rio Preto nós temos 460 vagas, tá? Nós temos 9 cursos de graduação, mas que permitem 11 opções diferentes, porque nós temos cursos que se repetem no período noturno, no diurno e no noturno, então são opções diferentes. Então nós temos curso de Ciências Biológicas, que oferece bacharelado e licenciatura, temos curso de Ciência da Computação, curso de Física Biológica, curso de Matemática, Letras, Química, Pedagogia, Tradução. São 460 vagas distribuídas por essas 11 opções de curso. Fernando Ferrari lembra que a Unesp é uma instituição de ensino gratuita que promove auxílio aos estudantes de baixa renda por meio de bolsas de estudo. A Unesp é uma universidade pública de tal sorte que alunos não pagam quaisquer taxas, quaisquer mensalidades. Além disso, nós temos um grande número de alunos que têm bolsas de estudo. Existem diferentes modalidades de bolsas que podem contemplar os nossos estudantes. Temos moradia estudantil que é gratuita para aqueles estudantes de baixa renda, tá? que vêm de uma cidade fora, eles podem também morar gratuitamente numa das unidades da Unesp. Então tem uma série de ações para auxílio aos estudantes, principalmente aqueles de renda mais baixa. E outras bolsas com mérito acadêmico, bolsa de iniciação científica, para aqueles alunos que desenvolvem um projeto de iniciação científica orientado por um docente, tá? Aí são alunos que já têm um bom desempenho, que recebem uma bolsa, de iniciação científica por desenvolver um projetinho, de uma área que ele goste. Este ano, as provas da primeira e da segunda fase do vestibular da Unesp serão aplicadas em 34 cidades, incluindo Rio Preto. O coordenador da VUNESP do município lembra que nesta edição do vestibular, o sistema de cotas foi ampliado.
Uma coisa importante a ressaltar é que para esse vestibular nós teremos no mínimo 45% das vagas de todos os cursos reservadas para os estudantes que tiveram a sua formação de ensino médio nas escolas estaduais, entendeu? Então, de cada curso, no mínimo 45% das vagas serão destinadas para esses estudantes das escolas estaduais, de todos os cursos da Unesp. Das 7.365 vagas, 3.345 delas já estarão reservadas pelo sistema de reserva de vagas para a educação básica pública. Tá? O ano passado nós tivemos 35, esse próximo vestibular 45. Finalmente, depois, no ano que vem, 50% das vagas. As inscrições do vestibular da Unesp devem ser feitas pelo site da Fundação, que é o www.vunesp.com.br, até o dia 10 de outubro. A taxa é de R$ 170 e treineiros pagam metade. A prova da primeira fase será aplicada no dia 13 de novembro e a segunda fase nos dias 18 e 19 de dezembro. Quem quiser cursar gratuitamente Medicina e Enfermagem em Rio Preto, a FAMERP também está com as inscrições abertas para o seu vestibular. São 80 vagas para Medicina e 60 para Enfermagem. As inscrições também devem ser feitas pelo site da VUNESP até o dia 14 de outubro. As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro e a taxa de inscrição é de R$ 165. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Economia. 8h37. Olha, isso é natural, né? Muita gente, o pessoal cada vez mais procura melhorar a alimentação, né? E, consequentemente, a exigência dos consumidores, desses consumidores também, em relação à qualidade do que se ingere, também tem aumentado. Agora, alguns empresários perceberam isso e estão investindo nesse segmento que não para de crescer mesmo em tempos de dificuldades econômicas. A Josi de Sá explica pra gente. O segmento de alimentação saudável já dobrou de tamanho no Brasil nos últimos anos e deve crescer mais 50% até 2019. O consumo destes produtos no mundo cresce 3 vezes mais do que o de alimentos convencionais, de acordo com o levantamento da consultoria internacional Euromonitor, com apoio da Organics Brasil. Rio Preto segue a tendência e uma série de modelos de negócios nesta área e com diferentes abordagens vem surgindo na cidade. A analista de negócios do Sebrae, Lidiane Gibin, confirma este crescimento e traz mais informações sobre o setor. O mercado de alimentação saudável, ele teve um crescimento de 98% no Brasil. Esse crescimento foi no período dos anos entre 2009 e 2014 e ele mostra uma tendência, né, para os empreendedores em investir em opções de alimentação saudável, tanto alimentos sem glúten como opções vegetarianas, que são as grandes tendências do mercado. Esse setor movimenta no Brasil, por ano, 35 bilhões de dólares. E o Brasil já é considerado o 4º maior mercado do mundo em alimentação saudável. Hoje, 28% dos brasileiros consideram importante consumir produtos nutricionalmente ricos. Além disso, 22% da população já tem uma consciência e opta, né, por comprar alimentos naturais sem conservantes, ou seja, uma mudança também que a gente nota no padrão de consumo da população ligada à alimentação mais saudável. Lidiane também destaca a procura crescente de empresários interessados em abrir negócios no segmento e a importância da análise de mercado e da elaboração de um plano de negócios. A analista também falou sobre as oportunidades para veganos, vegetarianos, públicos com restrições alimentares e quem busca alimentação saudável em geral, incluindo o uso de orgânicos. Aqui em São José do Rio Preto, nós temos procuras aqui no Sebrae de empreendedores que têm o interesse, né, em abrir uma empresa de alimentação, ou seja, serviços de alimentação tanto para o público vegetariano, como também para o público que são intolerantes a alguns tipos de alimento. Então, aqui em Rio Preto também nota-se essa mesma tendência e a nossa orientação é que faça realmente uma análise desse mercado, que é potencial, elabore um bom plano de negócio e que atenda principalmente aos requisitos desse tipo de negócio para atender esse público. O empreendedor que pretende, por exemplo, abrir uma empresa, um serviço de alimentação para
o público que não pode consumir glúten, né? O empresário, ele tem que observar algumas condições na manipulação dos alimentos, nas condições da sua cozinha. Então, o SEBRAE também orienta para que no plano de negócios o empresário verifique quais são os requisitos de manipulação, de produção desse alimento, para que ele realmente ofereça um alimento seguro. E pensando no público vegetariano, existe também uma oportunidade de você pensar em como oferecer um serviço diferenciado a esse público, pensando que muitas vezes os consumidores, os clientes de um estabelecimento vegetariano não são somente os adeptos, né, aqueles que só consomem comidas vegetarianas, mas também pessoas que não são vegetarianas, mas que optam por alguns dias na semana por uma refeição mais saudável e se alteram, por exemplo, entre comidas vegetarianas e não vegetarianas, ou seja, existe um mercado consumidor bem abrangente também. Quando a gente fala desse mercado de alimentação saudável, é importante a origem do alimento, né? Se você hoje fizer uma pesquisa de mercado com consumidores, por exemplo, com o público vegetariano, eles vão citar a importância da origem desses legumes, dessas verduras, né, delas serem orgânicas, de terem uma procedência. Então também busca-se não só a opção vegetariana, mas também como a qualidade do produto que é oferecido nesses estabelecimentos. Falando do público, por exemplo, que é intolerante a algum tipo de alimentação, tanto ao glúten, a gente tem também os intolerantes à lactose, nós temos as pessoas que são alérgicas a determinados produtos. Eles também buscam não só alimentos que não contenham aquela substância que causa uma doença, mas também uma procedência de qualidade. A empresária do setor, Tatiana Ferreira, há 2 anos resolveu investir nos produtos orgânicos, que é a base para vários negócios na área. De lá para cá, ela já diversificou e aperfeiçoou o seu negócio. Eu e a minha sócia, a gente em busca mesmo de uma alimentação mais saudável, nos mudamos para uma chácara e começamos a plantar o nosso alimento. E nesse meio tempo, uma pessoa ou outra começou a pedir para comprar os produtos. Dentre tudo isso, nós fomos estudando e descobrindo em relação aos produtos orgânicos. Essa palavra orgânica, ela é protegida aqui no nosso país, e os produtos orgânicos são aqueles que são certificados por uma empresa registrada no Ministério da Agricultura. 2 anos que a gente está trabalhando nisso, e de lá para cá nós fizemos uma busca aqui pela região de São José do Rio Preto. Hoje nós atendemos 7 produtores aqui da região, nós formamos uma associação, nós trabalhamos com pequenos agricultores, né, aqueles que fazem agricultura familiar, mas que necessariamente possuem o certificado de produto orgânico. Então, o meu trabalho, ele é basicamente pela internet. A pessoa, ela entra em contato via WhatsApp ou Facebook e faz o pedido dela da semana. Eu atendo as pessoas no delivery, então eu mando uma lista para essas pessoas com os produtos disponíveis que nós temos. Ela monta a sua cesta e a gente entrega em data e horário combinado. E agora, tem uns 3 meses mais ou menos, nós começamos a fazer feirinhas em locais determinados. A gente recebe o convite aí da empresa, do condomínio ou da loja, e a gente vai até o local, monta uma feirinha para poder atender. Tatiana também destacou o crescimento do mercado, que vem junto com a informação sobre a importância de uma alimentação saudável para a manutenção da saúde e da qualidade de vida. Vem crescendo muito, né, a conscientização, né, do consumo mesmo de produtos mais saudáveis. As pessoas estão entendendo a alimentação, ela é muito importante para o não desenvolvimento de doenças, para a melhoria da saúde. A nossa empresa só cresce. Inclusive, a cartela de clientes, ela não se limita a uma classe social. Né, o produto orgânico hoje ele está com um preço mais acessível, né, e é importante as pessoas saberem que quanto mais se compra
né, mais se precisa plantar e mais barato isso vai ficar. Hoje o produto orgânico, para você ter uma ideia, uma pessoa que seja vegetariana ou um casal faça uma refeição em cada dia, ele consegue comprar a sua cesta aí por R$32. E isso não é um valor caro para você ter legumes e verduras de qualidade em casa. Você consegue mais informações sobre como desenvolver um negócio na área de alimentação saudável no Sebrae. O telefone da unidade de Rio Preto é o 3214-6670. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Pois é, mas para todo mundo, todos nós comemos todo dia e precisamos dessa alimentação, e todo mundo já percebeu que os alimentos são alguns dos produtos que têm uma variação muito grande de preço, né? Hoje você vai no mercado, ele está num preço, amanhã ele está mais alto ou mais baixo, e aí vai variando, e essa diferença, essa variação é muito grande entre a mínima e a máxima, aquela coisa toda que confunde às vezes e até prejudica. E o motivo dessa variação de preços não é só a baixa ou alta da inflação, não, mas principalmente se deve ao clima, no caso dos alimentos. E claro, quem sempre paga a conta é o consumidor final. Mas existem maneiras de escapar dessa variação, e a Letícia Greco conta como. Rio Preto registra uma inflação acumulada de 3,35% entre janeiro e julho deste ano. Com a alta dos preços, a solução encontrada por muitos consumidores é economizar. Mas afinal, como economizar em itens essenciais como a alimentação? A nutricionista Andréia Paz Marega, coordenadora do Grupo de Educação Alimentar da Prefeitura, cita algumas ações para a compra do supermercado sair mais barata, começando pela lista de compras. Em primeiro lugar, é preciso começa pela lista de compras, né? Acho que é importante a gente ir ao supermercado com a lista dos alimentos, dos gêneros que são necessários para casa, né? Para evitar que a gente compre outros alimentos supérfluos, e aí a gente tem um custo até maior do que as nossas expectativas, né? Do que a gente já tinha planejado. E aí, inclusive nessa lista, né? Quando você for fazer a lista, a gente pede para que organize por grupo, até para facilitar. Grupos de hortaliças e frutas, grupos de carnes, quais são as carnes que eu vou adquirir, né? Sempre pensando no menor preço. Por quê? Isso para evitar, menos tempo, né? É claro que o local, ele é bem atrativo, né? E se você ficar, não tiver essa organização por grupos, você pode correr o risco de comprar sempre mais, gastar muito mais tempo e sempre passar por uma outra prateleira que você não estava esperando e comprar sempre mais. Então, se você tem toda essa organização, você consegue ser bem objetivo, né? Ir direto no foco. A segunda dica de Andréia é ir ao mercado nos dias de promoção. Todo mercado tem o dia da feirinha, né? Todo mercado costuma ter esse dia, então, optar por esse dia para que você garanta esse desconto, né? Que é muito significativo, mas também, por outro lado, sempre tomando cuidado de não exagerar nesses alimentos, principalmente os alimentos perecíveis, né, que devem ser consumidos mais rápido, porque eles estragam mais rápido, né? Então não adianta nada, né? O produto ter um preço menor e você comprar quilos e quilos, né? Então se for para comprar quilos, né, por exemplo, o tomate que faça molho, se for para comprar quilos da manga, você pode cortar e congelar. Então se você conseguir armazená-lo de forma adequada, tudo bem. Do contrário, não adianta. Procure comprar sempre na segunda quinzena do mês, geralmente no começo do mês as pessoas recebem e os supermercados ficam atentos a isso, né? Então eles aumentam muitas vezes os preços. Então procure saber que dia que é o dia da feirinha, na segunda quinzena de repente você vai com mais calma e coloca algumas promoções importantes, né? Atenção também aos alimentos da época. Optar por os alimentos da época, né? A gente está na época, por exemplo, do morango, da laranja. Acho que o tomate começa a melhorar agora o preço. O repolho e o chuchu estão baratos. O abacaxi, né? Tá com preço bom também. As folhas começam a baixar. Por conta do frio agora, elas tinham um preço mais oneroso, mais caro, mas agora começa a baixar, né? As hortaliças. E além desses alimentos da época, você fazer as devidas substituições, né? De repente, por exemplo, a batata doce, né? Ela tem um preço bom agora. Então, de repente, substituir a batata comum, a batata que está com preço mais caro, pela batata doce ou pela mandioca. Quarta dica: prefira as frutas in natura e as embalagens maiores. Se você quiser economizar mesmo, sempre a in natura é mais barata, né? Aquela fruta que tem a casca. Porque essas pré-cortadas, se você for fazer uma regra aí de 3 para ver o custo, são sempre mais caras, né? Então, por exemplo, uma manga cortada, ela chega a ser até 3 vezes mais cara do que a manga com a casca. Então, vai aí essa dica, né, para você prestar atenção nisso.
Leve uma calculadora, claro, para sempre fazer essa regrinha, se compensa comprar um pacotinho ou um pacote de 3 quilos. Geralmente, as embalagens maiores têm um preço mais barato, se for fazer regra de 3. Então, compensa. Geralmente, compensa, né? As embalagens menores, elas são sempre mais caras. Outra dica para economizar no supermercado é se alimentar antes de ir às compras. Nunca vá ao supermercado com fome, né? Quando a gente vai com fome, a gente tem uma chance de comprar e consumir de 5 a 10% a mais. Tem estudos que falam até de 30% a mais, então nunca vá ao supermercado com fome, porque a gente compra mais, compra coisas supérfluas, compra muitos alimentos que não são saudáveis, né? E de repente você acaba ingerindo esses alimentos, ao invés de um alimento muito mais saudável, porque a gente está falando de economia, mas todos precisam se lembrar que, acima de tudo, né, a gente precisa optar por uma alimentação mais saudável. Muitas vezes a alimentação saudável, ela previne muitas outras doenças, previne o uso de medicamentos. Então a gente sempre tem que ter, acima de tudo, né, falar da parte nutricional dos alimentos. Quanto a levar ou não crianças ao supermercado, Andréia comenta que a questão pode ser vista de 2 maneiras. Quando a criança vai ao supermercado, geralmente, né, os pais se sentem pressionados, porque elas pedem por alimentos, pelo chocolate, né, por salgadinhos, alimentos industrializados. Então, realmente, nessa pressão, os pais costumam agradá-los, satisfazer e sempre pegando a mais. Então, assim, se for para economizar, realmente, quando você leva uma criança, você gasta mais. Mas, por outro lado, também, né, você pode, né, estabelecer assim, um contrato, né, com a criança, uma dica, de repente, se ela tiver uma mesada ou se ela tiver alguma economia, né? Você fala, olha, filho, né? Então pegue esse dinheirinho que você juntou, né? E escolha um alimento para você, né? Escolha um produto, né? Então você pode fazer uma dica aí, você pode fazer esse contrato. Isso ensina até assim noções de economia, noções de economizar, né? Isso dá até uma responsabilidade para o filho. Então assim, o lado bom disso é que ele aprende a administrar. A nutricionista ressalta ainda que mais importante que economizar é manter uma alimentação saudável. Tente economizar, mas sempre lembre-se que o alimento, ele sempre precisa ser pensado na parte nutritiva, né? Então, assim, eu não vou comprar, né, a laranja, que está na época, por exemplo, né? Mas vou comprar o chocolate. Eu não vou comprar laranja, mas vou comprar biscoito recheado. Isso vale a pena? Pensando em todas as consequências que o produto industrializado pode trazer. Então, assim, sempre colocar na balança quais os benefícios dessa alimentação saudável, né? Então, sempre com esse intuito, eu preciso economizar, mas eu preciso me alimentar, né, ingerir alimentos saudáveis, porque a médio e longo prazo eu vou economizar muito com a minha saúde, eu vou economizar muito com o uso de medicamentos. Então pense no lado muito preventivo, acho que isso vale muito a pena. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. Bom, já que a gente estava relacionando até a alimentação aí, as variações do clima, vamos falar do tempo então, não é verdade? Olha, levando em consideração que ainda estamos no inverno, apesar de já ser o fim da estação, né? A semana começou quente em Rio Preto. A mínima registrada agora de manhã foi de 21 graus. O tempo segue firme durante todo o dia, com poucas nuvens sobre a cidade, sol brilhando forte. Então, meu amigo, prepara o lombo aí, porque o calor será forte. Hoje a máxima prevista é de 35 graus. Agora são 8h54. Trânsito. Vamos falar com a Josi de Sá, que está nas ruas em algum ponto de Rio Preto para dar informações sobre a movimentação. Muito bom dia, Josi. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Lúcio, hoje eu estou aqui no bairro da Boa Vista, né? Eu estou aqui na esquina da rua Floriano Peixoto, aqui com a rua João Mesquita. Eu estou aqui, Lúcio, para alertar os motoristas, né, para informar sobre as obras dos corredores de ônibus aí, do Plano de Mobilidade Urbana. E esse trecho aqui, Lúcio, a partir da rua Floriano Peixoto, ele está interditado em meia pista, né? Então a gente fala para os motoristas evitarem essa área. Essa interdição aqui para essa construção dos corredores, ela parte lá desde do viaduto Jordão Rei e ela vai estar sendo interditada até a rua Oswaldo Aranha, que é no Parque Industrial. Então são muitos quarteirões. Até o momento a interdição está aqui desde o viaduto Jordão Reis até a rua Floriano Peixoto. Mas a previsão é que entre hoje e amanhã vá subindo aqui os quarteirões para essa obra ir avançando. Então é preciso ficar atento, porque aqui acaba fazendo essa interdição não só
desse trecho aqui, que está em meia pista, mas também dificulta um pouco os acessos aqui pelos arredores, então tem que ter um pouco aí de atenção. Eu acabei de passar agora também ali pela Andaló, que é um ponto, né, muito movimentado agora pela manhã, e ali também tem obra de corredor de ônibus, então a Andaló está com um trecho ali de meia pista, né, logo depois do viaduto da Luiz Abreu Sodré, ali o viaduto no início da Andaló, sentido centro, bairro centro, sentido Filadélfia centro, então ali o trânsito está um pouco pesado. Então lembrando aos motoristas para sair de carro um pouco mais cedo, ou então para fazer um desvio evitando aquela área, porque o trânsito está um pouquinho mais carregado ali. E lembrando que além desses locais que eu já citei, vai ter também a obra continuando no corredor 2, que é na rua Bernardino de Campos. O trecho de trabalho é entre a Avenida Filadélfia Manuel Gouveia Neto e a Lino Seixas, né? Que também é próximo aí dessa região central, aí próximo da região da rodoviária, da estação de trem, do terminal urbano, né? Então também nesse horário, esse trecho aí entre o viaduto Luiz Abreu Sodré, Filadélfia, ficou o trânsito um pouco pesado. E ali, né, não tem muito para onde fugir. Então é fazer esse desvio um pouco antes. E tem também corredor sendo construído, o corredor 8, na Avenida Mirassolândia. O trecho é entre a Avenida Nova Granada e a Rua Estrela do Oeste, né? E o trecho aqui da Andaló, como eu disse, ele está entre a Rua Tiradentes e a Jorge Tibiriçá. E tem também a construção dos corredores de paradas de ônibus, né? Então tem um na Avenida Elias Sarraf, e nesses corredores de ônibus a interdição é de pista total. Então a primeira intervenção aí na Avenida Elias Sarraf, entre as ruas Antônio dos Santos e a Rua Nésia Campos Dias. E a segunda intervenção é entre as ruas Roque Martins da Costa e a Avenida Antônio Antunes Júnior. Então aí fica para o pessoal esse alerta, né? Porque os corredores aí continuam as obras em todos os locais nessa semana também. É com você, Lúcio. Obrigado, Josi. Informações para os motoristas que estão circulando nesse momento, se deslocando pelas ruas e avenidas, indo para o trabalho, ou então fazendo alguma tarefa, ou então voltando para casa, para ficarem atentos aí a todas essas interdições. São várias as interdições que estão nas ruas e avenidas de São José do Rio Preto, em regiões diferentes da cidade. Então o pessoal ficar bastante atento, ter paciência também, procurar evitar esses locais, porque são locais que estão em obras para melhorar, claro, o trânsito da cidade. Só que é preciso fazer a interdição. Em alguns locais meia pista, em outros locais pista inteira. Agora são 8h58. A FAPERP é uma instituição tradicional de Rio Preto que está completando 20 anos. Muita gente já ouviu falar, mas poucos conhecem todos os trabalhos desenvolvidos por ela. FAPERP significa Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Rio Preto. E são várias as áreas que ela atua, como conta a Josi de Sá. A FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto, completa neste mês 20 anos de uma história que levou oportunidades a 8 milhões de pessoas. Para celebrar a data, a Fundação está com uma extensa programação que conta com exposições em shoppings de Rio Preto, além de apresentações de artes integradas no maior teatro da cidade. Todas as atividades são gratuitas e valorizam o trabalho desenvolvido em oficinas dos projetos promovendo educação integral e consolidação do aprimoramento do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, ambos realizados por meio de uma parceria entre a FAPERP e a Prefeitura. A gerente administrativa da instituição, Savana Simão, falou um pouco da história e do trabalho da FAPERP. A FAPERP é uma fundação de apoio à pesquisa e extensão de São José do Rio Preto. Ela já existe há 20 anos, esse ano nós estamos completando 20 anos. E qual que é o objetivo da FAPERP, né? Que acho que muita gente não conhece, né, o que é a FAPERP, às vezes já ouviu falar, mas não sabe o que ela faz. Então, seu principal objetivo é estimular, é fomentar a pesquisa, a ciência, a educação, a cultura, assistência social, tudo isso contribuindo para a sociedade. De que forma ela faz isso? Ela faz esse estímulo, ela fomenta, né? Através de projetos, tanto apoiando projetos de organizações de eventos científicos, culturais, educacionais, como também desenvolvendo esses projetos em parcerias com o poder público, privado, e nessas áreas de ciência, de cultura, de educação. Então, esse é o seu principal objetivo, que é contribuir com a sociedade, com a nossa cidade e também com todo o país. A gente tem projetos em várias cidades
e até em outros estados também. Nesse aniversário nosso aí na FAPERP, a gente vai estar destacando alguns, mas a gente tem vários projetos, tanto aqui com Rio Preto, na área educacional, que a gente faz uma parceria aí com a prefeitura, levando instrutores de artes, colocando os alunos em contato com a cultura, com modalidades de dança, de teatro, para essa criança ter o contato, ter o conhecimento. Falo que a criança só gosta daquilo que ela conhece. Então a gente tem esse trabalho que é desenvolvido na área de educação, também temos um grande projeto na área de assistência social também, trabalhando com essa população vulnerável. Então são vários projetos que a gente tem aí, não tem um projeto em destaque, são vários. Savana também falou da programação em comemoração aos 20 anos da FAPERP, que terá atividades que vão até o final do mês de setembro. A gente tentou, assim, numa programação especial esse ano, que todo ano a gente comemora, mas esse ano está um pouco diferente a programação, um pouco mais extensa, né? Para tentar mostrar um pouco a população mesmo, e essa questão mesmo que você me falou, nem todo mundo conhece a FAPERP o que é. Então esse ano a gente fez um pouco diferente, sempre todo ano era no teatro, e esse ano a gente vai levar em alguns centros de compras, que nós vamos estar em 2 shoppings esse ano com exposições, levando... São fotos, né, dos projetos que foram desenvolvidos nesses 20 anos. Então a gente vai estar no Shopping Iguatemi no dia 13, a abertura de uma exposição, que vão ser com desenhos de crianças que são desenvolvidos nesses projetos educacionais e fotos também de projetos durante esses 20 anos, umas fotos artísticas, assinada pela Idumbra, né, pela fotógrafa. E também teremos a apresentação de arte circense nessa abertura no dia 13 no Shopping Iguatemi e um lançamento de um livro também, que é Espaços Museológicos e Educação Formal. Então isso tudo no dia 13, mas a exposição fica do dia 13 ao dia 18, para todo mundo que estiver lá no shopping visitando de Rio Preto, de fora, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho o que é a FAPERP. Depois, no dia 21, a gente também vai ter uma grande apresentação com nossos alunos artistas, que a gente chama, dos projetos aqui de Rio Preto, tanto da assistência como da educação, no Teatro Paulo Moura. Vai ser no dia 21 às 7h30 da noite. Também vai ter, nesse mesmo dia, vão ter as apresentações, vão ter 2 vídeos falando de 2 outros projetos nossos, que é o CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher, também vai ter um vídeo lá falando sobre um pouco do projeto, e dos centros também do idoso, da família e do jovem que a gente atende também. E vai ter a entrega de um jornal também, que também nesse jornal a gente conta um pouquinho da história da FAPERP, destaca alguns projetos importantes que a gente teve nesses 20 anos. E a gente fecha a programação no dia 28 com a abertura também dessa exposição que teve no Shopping Iguatemi, vai para o Shopping da Cidade Norte, com algumas coisas a mais. Tá? Na abertura também da exposição a gente vai ter a apresentação de hip hop e ginástica rítmica, com alunos também dos nossos projetos e instrutores vão estar lá. Também vai ter a exposição e também exposição de roupa de costura industrial, que é um outro curso que é desenvolvido também com o pessoal do Fundo Social, que vão estar lá também expostas essas roupas que geram de oficinas com pessoas da comunidade que faz o curso, e no final do curso, a formatura é eles mostrarem o que eles aprenderam no curso. Então também vão estar expostas essas roupas lá na sala de artes no Shopping Cidade Norte. Confira a programação completa em comemoração aos 20 anos da FAPERP no site da instituição faperp.org.br. Josi Sá para a Rádio Educativa FM. 9h04. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ficou com a gente aqui desde as 8h30 da manhã. Foi um prazer trazer mais informação e serviços de utilidade pública. Esse foi o Giro Rio Preto desta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2016. Nós estamos de volta amanhã a partir das 8h30 da manhã. O Giro é uma produção da equipe de jornalismo formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Josi Sá e Letícia Greco. Trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva. Eu ainda volto durante a programação musical que segue a partir de agora, a programação esta, produzida por Iael Costa. Muito obrigado mais uma vez, até amanhã, ou até daqui a pouco. Tchau! Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense.